A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos e amigos. Vamos estudar a lição 2, continuando a sutileza da banalização da graça. Hoje estudaremos dentro do assunto do contexto bíblico da graça, a respeito da graça e a eleição, ok? Então veja, este vaso. Todos os homens foram criados com propósito para ser vasos de honra. Nosso texto bíblico está em Romanos capítulo 9, onde vai tratar de 4 tipos de vasos. Será falado sobre o vaso de honra, de desonra, de ira e de misericórdia. Deus criou todos os homens com propósitos bons, para que ele entre a eleição final, que daria a glorificação pela decisão dele em Cristo, porque tem um processo, irmão, entre a decisão e a eleição, para que o homem esteja salvo na pessoa de Cristo. Porque os homens foram criados com o propósito de ser eleito segundo a presciência de Deus. Então a eleição é um plano original de Deus para salvar todos os homens. Então, eleitos em Cristo. Então todos, biblicamente, a Bíblia fala sobre, foram predestinados à eleição, a serem salvos, por meio de um plano salvífico de Cristo. E aqui nós temos que este vaso aqui, o propósito dele nunca no plano divino foi ruim. Nunca foi para a desonra, nunca foi para a ira. A Bíblia fala que nós não fomos destinados para a ira. Então o propósito do vaso não era a ira de Deus. Qual era o propósito? Honra, revelação das riquezas da glória de Cristo. Amém? Então, conforme está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 21 em diante, Deus vai mostrar a sua ira. Deus tem ira? Então Deus vai mostrar a sua ira em quem? Se o plano de Deus era bom, se o plano de Deus era honroso, mas os vasos que foram criados com planos bons decidiram se sujar. E ao decidir se sujar, sendo agora desonrado por causa da sujeira, só tem um meio de sair dessa sujeira, para não ser vaso de ira, é aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entre o ser vaso de desonra, presta atenção, o plano era de honra. O plano era ser de honra. Mas o homem decidiu a ser de desonra. Ok? Por ele ser de desonra, presta atenção, Deus colocou o plano para ele voltar a ser de honra novamente. Mas com isso precisava de quê? Graça e misericórdia. Então, estes vasos desonrados de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos ficaram desonrados, todos pecaram, só pode ser de misericórdia para voltar ao plano original, se passar pelo meio de salvação. Amém? Glória a Deus. Então é o grande plano da salvação. A graça manifestada por meio do Filho. Isto é misericórdia. Então, vasos de misericórdia. Para voltar a ser vaso de honra através da eleição. O plano original. Ser honrado na sua eleição. Ok? Então veja que Deus suportou com paciência os vasos da ira, esperando com paciência. Por quê? Porque os vasos da ira, presta atenção aqui,
Nós temos aqui 4 tipos de materiais: ouro, prata, barro e madeira. Está em Romanos, capítulo 9. Veja o texto todo, de 1 em diante. Então, não é a questão de ser de ouro, de prata, de barro ou de madeira, o material, que ele vai ser criado para desonra. Não é a questão de ser ouro ou de barro. A questão é o que está dentro dele, é o conteúdo dele. Então, se ele for limpo, puro, será usado para boa obra, então ele vai servir para estar na casa de Deus. E assim ele vai ser o quê? Um vaso eleito. Amém? Ele será eleito. Porque os eleitos, Paulo pregou para eles, mostrando que eles ainda não estavam salvos. Para eles serem salvos, eles tinham que decidir por Cristo. Então, a eleição é um plano original que está pré-determinado, não determinado, mas pré-determinado para que todos os homens creiam e sejam salvos. Então, a humanidade, Deus predestinou para ser salvo em Cristo. Amém? Porque Deus o conheceu de antemão, o chamou, o predestinou e os glorificou, além de conhecer. Romanos capítulo 8 em diante. Capítulo 8, versículo 28 em diante. Então veja que a predestinação não é o que estão dizendo por aí, que tu já está destinado. A pré é um preparo para um destino. Então Deus não cria ninguém já destinado. Deus ele faz um pré-destino, a fim de que, pelo propósito da soberania de Deus, que coloca suas leis, para que o homem reconheça, creia, tenha fé, se arrependa, se volte, ame, que ele seja um vaso de misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então veja que, se esse vaso for rebelde, se sentir intocável, não servirá para ser honrado por causa do que há dentro do vaso. Esse espírito de altivez, de soberbo, de ser orgulhoso, será inútil na casa de Deus. Então vejamos que a graça, certo, é um plano que faz com que da eleição a pessoa seja glorificada. Porque nós temos o que o Senhor conheceu, também predestinou. E a este também chamou. Viu? E finalizando, ele glorifica, através da ressurreição dos mortos, todos aqueles que estão em Cristo. Amém? Então veja que segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte. Presta atenção. Paulo suportou por amor dos eleitos, a fim de que eles também sejam encontrados em Cristo a salvação. Ou seja, eles também encontrem a salvação. Isto quer dizer que os eleitos eles podem não estar salvos, porque depende da pregação do Evangelho para eles que eles creem. Então a eleição é um plano para todos aqueles que estão predestinados. Se eles estão eles ainda não são eleitos. Eles precisam de uma decisão por Cristo para estar eleito, para estar com Cristo. E assim, nunca mais pecarão. Amém? Então veja que Paulo sabia que somente a mensagem pode salvá-lo. Através de crer, fé, arrependimento. Então Paulo mostrou que também estas pessoas eleitas, se não crer na mensagem, ela pode não estar salva. Viu? A conclusão: os eleitos só são salvos se ele eleger no seu coração aquele que os elegeu. Então quem foi que nos amou primeiro? Cristo. Então nós temos que ter Cristo no nosso coração e elegê-lo em nosso coração, amando. O primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Então não tem essa questão de uma placa colocada na eternidade para mim ser salvo eternamente. Eu tenho que crer na mensagem do Evangelho. Eu tenho que fazer a minha decisão por Cristo. Eu tenho que ter fé, tenho que me arrepender dos meus pecados. Tenho que ser santificado na santificação do Espírito. Amém? Então, a questão não são os materiais que o vaso é fabricado. Ele pode até ser fabricado de um bom material, mas se ele for corrupto, ele não presta. Então não depende do seu material. Pode ser de ouro, mas se ele for um vaso sanitário, será desonrado dentro da sua concepção, da qual ele foi feito, para ser um vaso para a cozinha, para fazer um alimento, para ser um vaso de honra. Então, depende da finalidade do vaso. Então, o material não garante o seu fim. Não garante. Então, o propósito da fabricação de todos os vasos são bons. Deus nunca destinou vaso nenhum. Deus nunca colocou na fabricação plaquinhas. Estes aqui vão todos para o inferno. E todos esses outros vão para o céu. São os homens que dizem que este vai para o céu e este vai para o inferno. Ou seja, eles têm a predestinação absoluta no seu contexto de doutrina. Isto até mesmo religioso. Por quê? Porque não é tão difícil quando a gente vê na própria pronúncia do português a expressão predestinado. Porque as pessoas vão logo, sem ter cuidado, para uma conclusão de raciocínio humano. Porque se tem um pré, não tem um destino logo preparado de antemão, já destinado. Seria muito difícil se a gente não tivesse uma decisão. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Se nós já fôssemos destinados sem o preparo. Sem ser um pré-destino. Da mesma forma, temos um pré-natal. Uma pré-inscrição. Todos ficam esperando. Ainda não estão. Então, a predestinação significa que estamos esperando em Cristo para o nosso destino final, que é a glorificação. Amém? Então, o ser vaso de honra ou não depende de quê? Daquele que nos comprou. Quem nos comprou? Adão não se vendeu? Pecou, entregou nas mãos de Satanás todo o domínio? Então, Cristo também veio nos comprar. Esse foi comprado, nós fomos comprados pelo bom preço. Então, o destino do vaso não é Deus quem dá. Isto é, o oleiro não dá o destino. Deus faz os vasos e coloca à disposição daqueles que vão comprar. Deus colocou a humanidade e elas se venderam a Satanás e Jesus veio comprar por bom preço aqueles que creem. Então Deus não é ladrão, Ele não tira da mão de ninguém aquilo que não é dele. Então Deus, Ele não é jamais um impostor. Ele dá oportunidade, meios para a pessoa aceitar a fim de ser eleito. Porque todos estão para a salvação, para o destino. Amém? Então a salvação ela não é imposta. Ela é colocada à disposição para todo aquele que crê. Então, quando os homens rejeitam o propósito de Deus de salvar a humanidade por meio de Cristo, a grande oportunidade para os homens, então eles continuam seguindo o destino de vaso de desonra. E assim, por rejeitarem a Cristo, e até mesmo na apostasia, por alguns que negam, depois que veem a verdade e negam esta verdade, eles se tornam vasos de ira, da qual eles não foram destinados para a ira. A Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira. Mesmo que o vaso
desde Adão, tenha se sujado, se desonrado, vaso de desonra, o vaso ele pode, se ele quiser, se santificar. É Paulo quem diz: se o vaso se santificar, ele será usado para a honra. Então a honra é o propósito original. Que o Adão poderia conseguir esta eleição honrosa se tivesse comido da árvore da vida. Ele poderia estar numa condição perfeita, mas eles pecaram, todos pecaram. E todos estão como um vaso de desonra. E todos que estão como vaso de desonra, é daqui que saem os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Quem rejeitar o Filho de Deus, vaso de ira. E quem aceitar, é por misericórdia divina. Vasos da misericórdia. A fim de que os vasos da misericórdia sejam vasos de honra. Isto é, o plano original. Eleitos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então veja que, para ser vaso de honra, não depende do seu material. Você pode ser de madeira ou de barro, prata ou de ouro. Você pode, sim, ser de honra, independente do seu material. O que precisamos fazer? Quando Jesus compra o vaso, Jesus comprou o salo. Este é para mim um vaso de bênção. Atos capítulo 8, verso 15. Então Paulo, mesmo sendo comprado como vaso, ele não disse que estava salvo eternamente. Ele falou o seguinte, Paulo disse o seguinte, mesmo sendo escolhido, ele escreve, 2 Timóteo 2, 20 e 21, que se purifique destas coisas, seja idôneo e santo, e preparado para ser usado para toda boa obra. Ele coloca se uma condição. Se você, mesmo sendo vaso de bênção, vaso escolhido, vaso, dentro do contexto que todos foram pré-parados para o destino, isto é, predestinado e não destinado ainda, se esses vasos, mesmo Romanos 3:23, todos pecaram, mas se esses vasos desonrados santificar, então veja, irmão, se tem a condição de se santificar, então não tem um destino já, como muitos dizem que Deus já destinou. Alguns não tem esse destino. Se tem condição do vaso se santificar, ser santo, idôneo, se purificar destas coisas, então Paulo está mostrando que o vaso pode ser usado para toda boa obra. Assim, o propósito do conhecer o de Deus é poderoso, porque Deus não vai tirar das mãos de Satanás, a menos que o vaso seja comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Então Deus não rouba vasos das mãos daquele que comprou, do comprador. Então ele compra por bom preço os vasos que estão dispostos à venda. Aqui nós vamos vendo o trabalhar da presciência de Deus, quando ele coloca meios e oportunidade para que o homem decida, creia, se arrependa, tenha fé. Amém? É a presciência divina no trajeto humano, dando a oportunidade para arrependimento para todo aquele que crê. Amém? Então veja que essas oportunidades de livramento, até que o pecador se decida, então basta somente a fé. Amém? Aqui nós temos a fé dos eleitos. Presta atenção, eles não são ainda, como Paulo disse aqui, os eleitos ainda podem não estar salvos. Por quê? Porque Paulo diz que ele também tem que encontrar a salvação. Eles têm que encontrar Jesus, irmão. Os eleitos têm que encontrar Jesus para serem salvos. Então é o plano de Deus a eleição. E todos foram predestinados a ser salvos em Cristo. Mas precisa de quê? Arrependimento, fé, crer e perdão. Aqui nós temos o seguinte. O coração, melhor, a coroação dos eleitos será onde? Na sua glorificação. Não tem como ser um eleito se não for glorificado.
Porque nessa terra, eles passaram pela morte. Em Cristo ressuscitarão e serão glorificados. Então a eleição é o destino. A eleição não é um pré-destino. Quem está eleito já está destinado. Mas quem está pré ainda precisa de uma decisão para ir para o seu destino. Isto é, para ser um eleito pelo propósito divino na sua presciência. Todos eleitos em Cristo. Viu? Então veja que a humanidade, veja aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não predestinou para a ira, mas para que todos, ao crer, tomassem posse da salvação em Cristo Jesus. Então a humanidade não foi predestinada para a ira. Viu? Porque todos pecaram, Deus amou o mundo. Então o que é isto? É que todos pecaram estão dentro da condição de vaso de desonra. E desses vasos de desonra, se eles se purificar, por misericórdia, serão honrados. Então serão vasos de misericórdia para voltar ao plano original lá de vaso de honra. Que Adão tinha que passar pela prova e ser honrado com a sua eleição. Glória a Deus. Para que é isto? Para conhecer as riquezas da sua glória. Por isso a graça de Deus e a sua misericórdia nos alcançou. A glória que dantes preparou, ela fosse manifestada. Deus preparou e ainda vai ser manifestado. Nunca foi manifestado lá no tempo de Adão, porque ele pecou e todos pecaram. Ela será manifestada em breve, na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja. Amém? Então, Romanos capítulo 9, versículo 21 em diante, fala de vaso de honra, vaso de desonra. Versículo 22, vaso de ira. Versículo 23, vaso de misericórdia. Amém? Agora as pessoas ficam colocando medo nas pessoas, que Deus já predestinou, como se a predestinação que eles dizem fosse uma só palavra. No português, eu tenho duas palavras: predestino, predestino, predestinação. Destinação não é pré. Quem é pré não está destinado. Temos que saber as duas palavras, diferenciá-las uma da outra. Então, Deus tem um processo de eleição. Ele coloca leis na sua soberania para que o homem pudesse crer e obedecer e optar por Deus. Colocar no seu coração, eleger Deus, assim como Ele nos elegeu. Amém? Ele nos amou primeiro, então devemos amá-lo também. Deus não faz uma destinação, mas sim uma predestinação. Ele espera a decisão do pecador. Ele está esperando até que chegue no destino final, a sua eleição. Ok? Ao que dantes conheceu, a este também predestinou. Aos que predestinou, a também esse chamou. Aí, finalizando, a estes glorificou. Só pode ser eleito se for glorificado. Enquanto estiver nessa terra, está na corda bamba. Está na corda bamba, porque alguns apostatarão da fé. Precisamos entender que o homem, entre o seu pré e o destino, ele precisa ter fé, obediência, se arrepender e decidir. Ele precisa sim, porque Deus deu a oportunidade a todos os homens, porque Deus fez toda a humanidade de um só barro. Não tem barro diferente do outro. Todos são barro. E o barro é igual de um e o de outro. Isto é, a massa é a mesma. Por isso que não tem uma destinação. Existe um preparo para um destino. Que Ele nos preparou de antemão para que fosse conforme a imagem do seu Filho. Então, quem fez o vaso, ele pensa no projeto glorioso que ele preparou para os homens ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça, ser cheio de Jesus, ser cheio da vontade de Deus. Enfim,
Os filhos, eles são criados com pensamento de honra. Ninguém cria filho pensando em ser um maligno, ou um filho do mal. Não, todos são criados com bons pensamentos. Mesmo os homens na terra sendo maus, não cria seus filhos para ser maus. Deus jamais criará seus filhos com propósito de ira, mas aos vasos que ele fez para a honra, que é o propósito original, Deus lhe deu misericórdia. Cristo é a grande misericórdia de Deus. Rejeitando esses vasos, Romanos 3:23, serão vasos de ira. Por quê? Porque eles pisaram no Filho, eles não creram em Jesus, eles apostataram da mensagem da fé. E assim, Faraó, Judas, todos os que ouvindo a mensagem e tiveram oportunidade para se arrepender e não quis a misericórdia, serão vasos de ira. Não terão chances de reverter depois da oportunidade de Cristo que lhe foi dada de salvação. Rejeitou o propósito de honra, serão vasos de ira. Como Esaú rejeitou o propósito da bênção da primogenitura, ele vendeu essa primogenitura, por um prato de lentilha. E assim muitos são, como Esaú, como Faraó, como Judas Iscariotes, como Caifás e Anás, como Pilatos e entre outros. Precisamos nós entender que na condição de desonra que o mundo está hoje, só a misericórdia para levá-los a vaso de honra. Amém? Capítulo 9 de Romanos, versículo 20 e 21. E lá no finalzinho diz: se alguém se purificar destas coisas. Então, se Deus colocou esses vasos que pecaram todos, se ele coloca uma condição, dizendo, não tem placa não. Esses vasos aí, se eles se purificarem, serão vasos de honra. Eles entrarão no projeto, no plano original que eu fiz para Adão e Eva. Então veja que ninguém foi feito para desonra. Foram feitos com planos para a honra. E os homens, eles precisam crer nessa mensagem. Então o vaso em si mesmo, não há nenhuma placa feita para a ira, como muitos aí dizem. Então depende daquilo que nós temos dentro de nós, se estamos limpos ou se estamos sujos. Ninguém nasce com placa de honra ou de desonra, mas o comprador é quem vai utilizá-lo para ser honrado ou desonrado. Jesus nos comprou com um bom preço e hoje estamos glorificando o seu santo nome, honrados, porque Deus, ele preparou as riquezas da sua glória para revelar nos vasos de misericórdia. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde. Que esta aula seja de grande proveito para a sua vida. Se você gostou dessa aula, veja aí o nosso like, aperte aí no joia, se inscreva no canal. Tem um sininho que você, ao apertar no sino, após se inscrever, você recebe as aulas posteriores. Novas aulas serão notificadas aí no teu zap, no teu celular. Você pode também adquirir uma aula extra que nós temos no zap. O DDD é 85, nosso telefone é 991 28 12 60. Nós temos uma aula extra, já temos a primeira e a segunda aula desse trimestre. Nós vamos para a terceira aula, certo? Entre em contato conosco, estude conosco e prosseguirmos adiante, estudando junto a palavra de Deus. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito carinho e amor nessa jornada. Amém.